Olá, essa é a pitanga Eugênia uniflora, muito conhecida também por nós, é bastante presente aqui em Belo Horizonte, a gente acha nas ruas, nos quintais. Ela é uma planta muito variável, né? Ou seja, a forma dela, que ela se apresenta, da planta, o porte dela, o tamanho, varia bastante de local para local, sabe? A pitanga, o fruto dela, ele geralmente é um fruto postado, é um fruto que tem umas reentrâncias, né, como se fosse uma carambolinha ou um asterisco, a forma dele, né? Mas também tem frutos dela que são mais arredondados, né? Ele varia bastante. Tem a pitanga mais comum, que é a pitanga vermelha, mas também tem a pitanga laranja, tem a pitanga amarela, o fruto é todo amarelo quando está maduro, e tem também ela preta, que é considerada a mais doce, né, para quem experimenta e conhece mais os frutos. Essas são variedades da Eugênia uniflora, né, são variedades dentro da mesma espécie, né, todas são pitangas, né, e a pitanga, ela também é uma mirtácea, igual a jabuticabeira, né, de outro gênero, mas também é uma mirtácea, e ela vai ter a folha dela, quando você amassa, né, mais um indicativo para você identificar se você tiver em dúvida, né, porque ela varia tanto. Na hora que você amassa ela, tem um cheiro muito característico, um cheiro muito sui generis, se você amassar e cheirar ela. E isso é o óleo essencial da pitanga, né, que é uma característica da família das mirtáceas. E esse óleo, ele é utilizado também no chão das casas. As pessoas colocam para quando você vai pisando e liberando esse óleo, ajuda a afastar inseto, né, mosca principalmente. Uma curiosidade interessante, que você pode utilizar a folha dela para fazer o suco da pitanga, né? Não precisa usar o fruto só quando tem, né? E já dá aquele gosto da pitanga, um gosto até um pouco mais acentuado. Tem locais que a pitanga ela é considerada até invasiva, né? Uma planta que espalha muito, né? Nas Bermudas ela é um problema, nas Ilhas Bermudas. E é uma planta que vem da restinga, sabe? Ela é característica da restinga, né? Na restinga é o quê? É aquela faixa de vegetação que cresce entre o mar e a Mata Atlântica. E ela serve para segurar ela atua, né? Como para evitar que a areia chegue, né, mais no interior do continente e ocupe esses outros biomas. Na restinga, ela é muito diferente daqui, sabe? Ela é mais rasteira, ela é menor, mais compacta. E a gente tem vários outros tipos de pitangas, né, dentro do gênero Eugênia, mas essa daqui é a mais, assim, vamos dizer, conhecida, né? É isso, a pitanga, ela tem um detalhe também que é legal de falar sempre, das mirtáceas, esse tronco também descama, né, como a jabuticabeira também acontece isso, né? Eu tenho um ramo aqui, não está tão bacana, mas as folhas também são opostas, sempre lembrar desse detalhe, folha oposta, né? Ela tem um eixo, você vai procurar um eixo aqui no ramo e você vai ver que a folha é oposta, né? Ela não está cada uma num ponto diferente. Deixa eu pegar uma mais fácil aqui para ver. Estou desfazendo toda. Isso aqui. No topo dela aqui, a gente sempre procura a gema apical e as gemas laterais. No topo aqui, a gente tem uma gema apical. Não é tão fácil de ver, mas tem uma gema apical. E aqui embaixo tem as gemas laterais. Né? A partir da gema que vai sair a folha, né? Para a gente saber se é uma folha simples ou composta. No caso aqui, como tem a gema aqui, ó, essa gema lateral, aqui já é a folha. Isso é uma folha simples, né? Ela não tem subdivisão, igual na cibipuruna, ou então no pau-brasil. Então é isso. Tem também, legal de lembrar, tem essa nervura aqui também coletora na margem da folha dela, né? E se você colocá-la contra o sol, às vezes você consegue perceber que tem alguns pontinhos translúcidos, né? Essas são características para quê? Para identificar ela como uma mirtácea,
né? São características em comuns com a maioria das mirtáceas. Você vai achar essas informações todas que eu falei. Nem todas as plantas das mirtáceas, dessa família, têm essas características, porque na botânica nunca é sempre regra, mas sempre tem uma exceção, né? Sempre você vai achar uma planta que não tem alguma dessas características. Então é isso. Essa é a jabuticaba sabará, né? A famosa jabuticaba sabará, que muitos de vocês já conhecem. Tem um nome por causa de Sabará, aqui pertinho de BH. O nome científico dela é Plínia jaboticaba. Essa espécie, ela tem algumas variações, né, variedades, e sabará é uma delas. Ela, além da jabuticaba sabará, que é a mais conhecida, que a gente sempre vê, que é até mais plantada no mundo todo, né, tem várias outras jabuticabeiras. Tem pelo menos mais 15 espécies que a gente chama de jabuticaba, né, que também são plíneas, mas são outras espécies. E são pouco conhecidas, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem a jabuticaba caipirinha, que ela é pequena, o tamanho do fruto ele é pequeno assim, também preto. A sabará, ela já tem um tamanho médio. Tem também a jabuticaba olho de boi, que o tamanho dela é bem maior, mas aí o sabor dela já é um pouco mais ácido. Tem uma jabuticaba que ela madura, ela é verde, a casca dela é verde, começa a ficar branca, que é a jabuticaba branca. Tem a jabuticaba café também, que ela tem um sabor que lembra o café, né? E tem um jabuticaba que nem é direto no tronco que ela produz, né? Porque a jabuticaba ela é cauliflora, ela produz diretamente no tronco, né? Tem uma que ela tem um cabinho, que é a jabuticaba de cabinho. Então, assim, de espécies a gente tem pelo menos 15, né, de espécies diferentes, mas de variedades, contando as variações dentro dessas espécies, a gente tem pelo menos 40, né, com características diferentes igual essas que eu falei. Tem jabuticaba também da casca vermelha, tem jabuticaba que ela é amarela, né, que na verdade é a chamada de cambucá, a jabuticaba amarela ou cambucá, né, que é a Plínia edulis. Então, assim, tem muitas jabuticabas, né? A jabuticaba, ela, se você consumir a casca dela, é muito benéfico para a saúde. Isso poucas pessoas sabem, desde que você consuma sem exagero, né? E o fruto dela, principalmente a casca, ela tem atividade antioxidante, né? Ela tem flavonoides, antocianinas, e tudo isso é bom para a saúde, né? É bom para o sistema cardiovascular, né? Combate câncer também. O fruto da jabuticaba pode ser utilizado como passas também, né? Ela para substituir as nossas passas mais comuns. Além de ser muito utilizada a polpa para suco, para doces, geleias, né? Tem 1001 utilidades. Tá aí o Festival de Sabará, né, para comprovar isso para a gente. Eu vou falar agora um pouco da folha dela, da morfologia da planta, para a gente poder comparar ela com outras mirtáceas. É interessante a gente comparar com outras mirtáceas, com a família das mirtáceas, porque a gente consegue identificar com mais facilidade essas plantas, né? E você vai ver coisas em comum, né? Características em comum a partir dessa identificação. Tá dando para ver aqui? Que a gente vai tentar identificar uma folha primeiro. Como é que a gente sabe que é uma folha? Né? A gente pega um ramo da planta, igual eu fiz aqui, e você tenta achar primeiro a gema apical e depois as gemas laterais. Que a maioria das plantas são assim, né? Tem a gema apical de crescimento, né? Que é a ponta dela que cresce, e as gemas laterais, que são o crescimento lateral dela. Então eu peguei esse ramo aqui, aleatoriamente, e aí a gente vai ver que aqui em cima, na ponta, tem uma gema. Aqui tem, não sei se está dando para ver, ó. Tem a gema dela aqui, né? Tem até mais de uma gema. E seguindo esse ramo, esse eixo aqui central, né? A gente vai ver que tem também outra gema aqui, ó. Então a folha ela sempre vai sair da gema, né? E essa folha aqui nesse caso, ó, o que ela é? Ela é uma folha simples,
ela não tem subdivisão, né? Ela poderia estar dividida em folíolo, né? E às vezes até subdividido novamente em partes menores. Então isso faz dela uma folha simples, porque ela não tem subdivisão, né? E ao mesmo tempo é uma folha oposta, né? Elas estão no mesmo eixo aqui, na mesma reta, né? Uma em oposição à outra. Isso é uma característica das mirtáceas, ter essas folhas opostas, né? Outra característica também das mirtáceas é essa nervura aqui coletora, que é uma nervurazinha que tem aqui quase na beirada da folha, fora a fora, margeando a folha inteira. Outra característica também, se você pegar essa folha e colocá-la contra o sol, você vai perceber que tem uns pontinhos translúcidos, né? Também é uma característica dela. E outra característica da família, mais macro, né? É esse tronco que descama, esse tronco marmorizado, que descama com facilidade e dá esse aspecto tão ornamental que está fazendo ela ser mais utilizada, né, no paisagismo novamente. São plantas também que a madeira é uma madeira muito valiosa, uma madeira dura, né? Uma madeira boa para lenha, e isso você vai observar, ou seja, a goiaba também é uma mirtácea, você vai observar isso, essa questão da madeira dela, que descama também, é uma madeira dura que descama. A pitanga a mesma coisa, né? Essas características todas que eu estou falando são de mirtáceas, essas plantas são mirtáceas, né? Jabuticabeira, a pitanga, a goiabeira, o araçá. Então você vai encontrar esses pequenos detalhes nessas plantas, né? E é importante ressaltar também que essas características às vezes você não vai encontrar na planta e ela é mirtácea, né? Na botânica nunca é uma regra que não tem exceção, né? Sempre tem alguma exceção, só tomar esse cuidado mesmo. Então é isso, jabuticabeira, sabará. Vamos plantar jabuticaba, essa e outras. A gente está aqui com o oiti, Lincania tomentosa. A gente está na rua Rosário, com o Escravo Isidoro, quase na esquina, aqui no bairro Santo André, pertinho da pedreira Prado Lopes. Essa é uma árvore que ela fica de grande porte, assim, ela chega a ter mais de 8 metros de altura quando ela está adulta, e é uma árvore bastante comum aqui em Belo Horizonte, nas ruas, né? Você pode, provavelmente perto da sua casa aí, deve ter um oitizeiro, né? Ele tem uma característica bastante interessante para a gente conseguir identificar, que é uma espécie de uma teia, são uns pelinhos que ele tem, que facilmente soltam aqui na folha dele, só de passar a mão. E beija-flor gosta muito de usar isso aqui para fazer ninho, sabe? Aqui, ó, dá pra gente ver. Ele dá uma sombra muito boa, porque é uma sombra mais fechada, né? Uma copa mais densa. Então, de calor, a temperatura embaixo dele, em média, aí, de 3 a 5 graus, pode ser menor, por causa da sombra dele que é densa. E por ter essa sombra densa também, é uma ótima árvore para pássaro fazer ninho nela, né? Eles conseguem ter um abrigo aqui dentro, tanto do sol como de chuva, né? Então é isso, gente. O fruto, importante falar, quase esqueci. Ele dá um fruto amarelo, mais ou menos desse tamanho assim, né? Varia muito do local que a planta está crescendo, né? Em outros estados, locais mais quentes, ela dá um fruto maior, né? Esse fruto ele tem uma polpa amarela, né? Essa polpa pode ser consumida in natura ou pode ser processada também para fazer farinha, para fazer doces, bolos. Virar e falar assim, olha, não gosto disso, então... Pô, como é que... Ele fala que a folha dele de pecar é verdozinho. Já? Olha só, vivendo é assim. O fizeram aqui está. Também para tirar e só pode tentar o cara. Se for deixar, a parte na hora. É mesmo? Será que era uma mate? Tomando. Ele chegou a urinar uma pedrinha que tinha no... Olha isso, gente. Chegou a urinar a pedra. Eu urino no Não, aromática. pra ver, né? Ela deu e nunca nem pensa mais. Isso é puro, sabe? Não adora demais. E o senhor consome o fruto? Tem costume? É fruto. Então o chá dela é bom para tirar a pedra dos rins. Que interessante. Você pegou lá? Tem lá no lá? É aquele cachorro. Tá bom, beijo. Tá bom? Meu filho, nunca mais.
Terça-feira. Vai pro Dia laboratório de agora. feira, quarta-feira, sexta-feira. Agora é o laboratório Jaca Verde para fazer os experimentos. Gente, esse é o tarumã, chamado também de azeitona do mato, né, um Vitex. Esse daqui é o Vitex montevidensis. Produz esse fruto que lembra realmente uma azeitona. É um fruto que tem um pelinho assim, né, igual a folha dela também, ela tem pelos, né, de você passar a mão aqui, parece um carpete, né, ele tem essa sensação, né, e você vai ver que a folha dela, a folha parece uma mão com os dedos, né, a folha dela tem essa divisão, né, nesses folíolos, e fala digitada por causa disso, porque lembra um dedo. Isso é uma característica interessante para você poder identificar a árvore até de longe, né. O fruto dela é muito consumido por macaco, morcego, né, dá alimento farto para a fauna e é comestível também para a gente. Ele tem um sabor assim mais suave, né, um pouquinho astringente, pouca coisa, e ele tem uma consistência assim cremosa, assim meio farinácea, sabe? Tem a semente dele aqui já quase sem a polpa, né? Interessante a gente ver a semente também para poder ajudar na identificação, né, da planta. E essa árvore está aí. É uma árvore menos comum aqui em Belo Horizonte, mas a gente, se prestar atenção, consegue encontrar dela também. É isso. E aí, pessoal? Aqui a gente está em um outro lugar dentro aqui da região da Lagoinha, perto da casa do pai Ricardo, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E a gente encontrou umas plantas muito interessantes aqui também. A gente encontrou de novo a Maria Pretinha, também conhecida como erva moura. E aqui os frutos dela estão maduros, como vocês podem ver. Eles ficam pretinhos, né? E eles soltam um corante. E são alimentícios, você pode comer. Nossas berries brasileiras. E essa outra planta aqui, muito legal, é mais conhecida na Amazônia, em todo quintal amazônico tem, que é o pariri ou crajiru. É uma planta que ela é trepadeira, né? E aqui recentemente está ficando mais popular em Belo Horizonte por causa dos efeitos medicinais dela. É um grande reforço para a imunidade. Só que as folhas dela também, depois de entrar em infusão, elas têm uma cor que lembra do hibisco, um vermelho meio escuro. Muito interessante para estar usando uma grande diversidade de pratos. Uma outra planta com fins alimentícios, mas que geralmente é conhecida mais pelo valor medicinal dela, é a cana de macaco ou cana do brejo. E a gente encontra ela mais em ambientes sombreados, mas essa daqui está num lugar mais iluminado. Ela tem essa bonita flor aqui. E a gente pode estar usando as folhas e as flores na culinária. As folhas, elas têm um sabor meio ácido, podem estar entrando em sucos, saladas, em geleias. E as flores para estar aromatizando arroz ou algum outro doce, algum outro prato salgado. E aqui, pessoal, uma coisa muito interessante no canto do Beto, né? Temos uma taioba do lado de um inhame. Então dá pra ver muito bem a diferença entre a folha dos dois. Olha só. O inhame a gente não come a folha. Por quê? Porque ele não tem as características da taioba, né? Olha, o talo ele não vem no V da folha. A folha ela tem um formato mais arredondado, né? Ela não tem a margem aqui, que nem a taioba tem. Então são esses pequenos detalhes que são fundamentais para a gente entender, né, como que uma planta ela é alimentícia ou não alimentícia. O mais importante de mensagem que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte: se você não tiver certeza e tiver muito ressabiado aí de comer, não coma, né? É melhor às vezes você deixar passar do que passar por alguma situação indesejável de comer uma planta tóxica.